Oi, pessoal, eu sou a Roberta, professora de matemática do Descomplica, e eu tô aqui hoje para uma super revisão de matemática para a prova do Enseja. E ó, fiquem ligados que esse vídeo aqui é só um pedacinho de um monte de coisa que o Descomplica tem para oferecer. Lá na nossa plataforma, a gente tem bilhões de vídeos gravados, aulas de todas as matérias, material didático, aula de redação, que eu sei que todo mundo, né, treme na base, enfim. É muita coisa. E com o Descomplica vocês vão ver a facilidade, a praticidade que é fazer a sua própria rotina de estudos. A gente, inclusive, tem um aplicativo de celular, ou seja, literalmente, você pode estudar de qualquer lugar, em qualquer momento, o que for melhor para você. E bom, para quem está interessado, aqui embaixo tem um link com cupom para vocês assinarem o Descomplica com um precinho melhor ainda, beleza? Então, ó, para ver mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ó, simbora. E o que acontece? Estamos aqui para revisar os tópicos que mais caem no Enseja. E eu não poderia começar sem falar de matemática básica, que, sem dúvidas, é um dos tópicos que mais caem no Enseja. E quando eu digo matemática básica, pessoal, é básico mesmo. São continhas de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Tem questões literalmente sobre isso, em que ele pede para você resolver uma conta de adição, uma conta de subtração. Além disso, pessoal, matemática básica é tão importante que mesmo que a questão não seja efetivamente sobre matemática básica, se você não souber, você vai errar. Até porque é conta, né? Matemática, bem ou mal, é conta. Então, a gente precisa saber. Sendo assim, eu acho justíssimo a gente começar a revisar por potenciação e radiciação. Porque o que acontece? Eu sei que muitos de vocês esquecem dessas propriedades. E essas propriedades são tão importantes que se a gente não lembrar, a gente vai errar questões de outros assuntos, como, por exemplo, função exponencial, logaritmo, progressão geométrica. Então, gente, essas propriedades são super importantes, vocês precisam lembrar e eu tô aqui para ajudar vocês nessa empreitada, tá bom? Então, ó, vamos lá. Separei aqui as propriedades mais importantes e começando pela multiplicação de potências de mesma base. Então, pessoal, reparem que aqui nós temos uma potência a elevado a m vezes a elevado a n. E olha, pessoal, eu vou frisar mais uma vez. É importante que as potências tenham a mesma base, senão a propriedade não funciona, nem desce para o play, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu acho que todo mundo, quando lembra dessa propriedade, consegue ouvir a voz da professora ou professor de matemática lá da infância, né? Na minha cabeça, fica martelando. Repete a base e soma os expoentes. Então, ó, a base aqui é A. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. Expoente M, expoente N, M mais N, e é simples assim. Tá bom? Então, ó, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 3. 3 ao cubo, certo? Reparem que a gente pode usar a propriedade. Por quê? Porque estamos multiplicando potências de mesma base. O 3 aqui e o 3 aqui. Então, usando a propriedade, a gente repete a base, que é 3, e soma os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5, e esse é o resultado. Bom, no embalo, a gente também tem a divisão de potências de mesma base, que é parecido. Só que ao invés de somar os expoentes, a gente subtrai. Então, A elevado a M divididos por A elevado a N, a gente resolve da seguinte maneira. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor 2 elevado a 5 divididos por 2 elevado a 6. A gente pode usar a propriedade? Sim, porque nós temos uma divisão de potências de mesma base. A base, no caso aqui, é 2. Então, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 6. Quanto que é 5 menos 6, galera? Menos 1. Então, ó, 2 elevado a menos 1. Nossa, Roberta, estranhão esse número, né?
Mas é isso mesmo, pessoal. Então, assim, ó, segurança, a gente está usando a propriedade, é aquilo ali mesmo. Beleza? Show. Próxima propriedade, potência da potência. Então, aqui nós temos uma potência elevada a um outro expoente. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente multiplica os expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes. Tá bom? Bom, aqui, pessoal, é algo parecido. Repara que aqui, nesse caso, nós temos um produto elevado ao mesmo expoente m. Então, esse parênteses aqui, pessoal, ele me diz que toda essa galera que está aqui dentro está elevado a m. Então, a gente pode separar essas potências da seguinte maneira. A elevado a m vezes b elevado a m. Tá bom, pessoal? Bom, aqui é a mesma coisa, por isso que eu nem coloquei uma outra setinha para dizer que é uma outra propriedade, porque é o mesmo esquema. Só que ao invés de ser uma multiplicação, é uma divisão. Bom, a propriedade funciona da mesma maneira. A elevado a m sobre b elevado a m. Ok? Gente, essa propriedade aqui é uma das que eu acho mais importantes e todo mundo esquece, que é a propriedade do expoente negativo. Sempre que a gente tiver um expoente negativo, isso é como se fosse um código para dizer que a fração está invertida. Então, por exemplo, a elevado a menos m significa 1 sobre a elevado a m. Viram que eu inverti a fração? É isso que quer dizer, essa propriedade. Então, por exemplo, lembra esse 2 elevado a menos 1 aqui? Agora que a gente sabe a propriedade, a gente sabe reescrever esse 2 elevado a menos 1. Bom, 2 elevado a menos 1, vamos inverter a fração. 1 sobre 2. Muito importante, tá, pessoal? Não se esqueçam disso daqui. Expoente negativo, inverte a fração. Segunda propriedade mais importante, que é a do expoente fracionário. Galera, esse aqui é um pouquinho estranho. Eu sei que alguns de vocês torcem o nariz, mas eu acho essa propriedade muito linda, que é o seguinte. Nós temos uma base A elevada a um expoente fracionário, né? O expoente do A é uma fração, m divididos por n. A propriedade me diz o seguinte, A elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a m. Nossa, Roberta, que difícil. Na prática, isso é um pouquinho mais simples. Vou dar um exemplo para vocês. 3 elevado a meio. Então, pessoal, o denominador vai virar o índice da minha raiz. O índice da raiz nada mais é do que esse carinha que está aqui em cima. Então, ó, o índice aqui vai ser 2. Então, vai ser raiz quadrada de 3. Simples assim. Legal, né? Show. Para a última, mas não menos importante, a propriedade de raiz dentro de raiz. Eu falo assim porque eu sei que se vocês abrirem a prova e se depararem com algo parecido com isso, vocês não vão gostar. Vão falar, Roberta, vou pular essa questão. Com essa propriedade, vocês vão ver que não tem mistério. Por exemplo, chega mais. O que a gente faz? Raiz enésima de n, e aí por cima disso, ainda tem uma raiz de índice m. Isso aqui, pela propriedade, vai virar uma única raiz de índice m vezes n de A. Então, por exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Como que a gente faz essa conta? A gente multiplica o índice das raízes. Quando não está escrito índice nenhum, pessoal, é ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ficar uma raiz só de 2, 3 vezes 2, raiz de índice 6. E é isso, beleza? Galera, outra coisa muito importante é produtos notáveis e fatoração. Tem 3 produtos notáveis que são super importantes. O primeiro deles é o quadrado da soma. Então, ó, quadrado da soma. É uma soma sendo elevada ao quadrado. E aí, né, como já dizia o nosso grande poeta, quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Gente, eu sei que comigo falando vocês conseguem? Vocês lembram dessa propriedade? O problema é que não sei o que acontece na hora de resolver exercícios, vocês se deparam com isso aqui e tem gente que manda o seguinte. Vou botar um rascunho aqui. A mais B ao quadrado. Tem gente que coloca A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí erra e vem me perguntar, Roberta, onde que eu errei? Aí eu vejo isso daqui e eu falo, gente, é assim que a gente eleva uma soma ao quadrado? Não. A gente usa o produto notável. Então, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, isso aqui tá proibido, pelo amor de Deus, certo? Agora, pessoal, é o quadrado da subtração. Não muda quase nada em relação a isso daqui. A gente faz o seguinte, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo, né? Super de boa, só muda um sinalzinho aqui. E por fim, esse produto notável aqui, que é o seguinte, diferença de quadrados. Então, pessoal, repara no nome. Quadrado da diferença, diferença de quadrados. São diferentes. O jeito como a gente fala muda o resultado. Então, vamos lá. A ao quadrado menos B ao quadrado dá o quê? Soma de A mais B vezes subtração de A menos B. Pessoal, a gente usa muito esses produtos notáveis para fatorar uma expressão. O que é fatorar uma expressão? É você transformar uma soma ou subtração em um produto de fatores. Então, repara que aqui nós temos uma soma de fatores. Esse fator mais esse fator. Vamos fatorar? Como que a gente fatora? A maneira mais simples de fatorar é colocando em evidência. Então, ó, como que a gente consegue visualizar melhor qual é o fator em evidência? Vamos abrir isso aqui tudo. Vamos lá. 15 é 3 vezes 5. 3 vezes 5. X ao quadrado é x vezes x vezes y. Mais 5, não conseguimos fatorar porque ele já é primo, vezes x vezes y 2 vezes. Então, ó, vezes y vezes y. Agora eu quero que vocês olhem para esses dois fatores e me digam quem é que está repetido aí? O que tem em comum nos dois? Repara que esse 5 tem nos dois fatores. 1x tem nos dois fatores. Por mais que tenha mais um x aqui, eu não tenho outro x nesse fator. E o contrário acontece no y, né? Aqui eu tenho um y só e aqui eu tenho 2. Então, só vou poder usar 1. Então, repara que 5xy é um fator em comum nos dois fatores dessa minha soma. Então, a gente coloca ele em evidência. 5 vezes x vezes y, dentro do parênteses, a gente coloca o que sobrou. Aqui sobrou esse 3x e aqui vai sobrar esse y. Gente, viu como que é fácil? Tranquilo, né? Então, ó, se você gostou desse vídeo, de novo, não se esqueçam de assinar o canal, se inscrever no canal, marcar o sininho para vocês receberem todas as notificações e ver outros vídeos. E, claro, o cupom de desconto continua aqui embaixo. Vai lá, assinar o Descomplica para ver mais. Beijo!